Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe, eu sou o Daniel, maestro de língua espanhola. Olá, galerinha, terceira série do ensino médio, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos mais uma aula? Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar, um pouco aí desses textos, que são o gênero conto, tá? Então, vamos trabalhar los cuentos, a fim aí de entendermos um pouco da estrutura, da tipologia prevalecente, que é a narrativa, tá? Slide na tela, vamos lá. Temos um conto, Havia uma vez um campesino que vivia na orilla do rio. Ou seja, era uma vez um camponês, vivia na margem do rio, assim, bem próximo, Como todos os campesinos habitavam na casa de palha e madeira, A casa era de palha e de madeira. Ali amarrava sua canoa e colgava sua tarraia, Ou seja, ele amarrava a canoa e colocava a tarrafa lá. Um dia os campesinos se puseram a cortar os árvores da orilla do rio para sembrar mais e plátano. Ou seja, um dia os camponeses ali, os vizinhos, todos os camponeses da região, eles passaram a cortar as árvores, para quê? Para poder plantar milho e banana, Pero a todos ellos le habían dicho que no debían cortar los árboles, porque el río se desbordava e não prestaram atenção. Então, porém, anteriormente avisaram todos aqueles moradores ali, os órgãos ambientais e governo ali avisaram que não podiam cortar a árvore daquela região, porque os rios ali se transbordavam, Ou seja, ele vazava. Vazava não, ele se transbordava, Então, ele campesino cortou, eles não prestaram atenção, tá? El campesino cortou todos os árboles alrededor de sua casa, menos que colgava sua hamaca, Ou seja, eles cortaram quase todas as árvores, Um camponês deixou somente uma árvore lá na região. Hasta que um dia se vino um grande inverno e cresceu em rio e arrastou toda a casa que estava na orilla, incluindo lá de campesino. Ou seja, o inverno chegou, o rio, subiu, encheu, transbordou, arrastou todas as casas, inclusive a do camponês. Além, matou as bananeiras, matou, o milharal todinho, E quando ele sentiu que seu ranchito se caía, quando o camponês viu que sua casa estava caindo, ele correu, se agarrou fortemente na borlita, ou seja, ele correu e se agarrou na árvore que ele tinha plantado, que ainda era pequena. Então, o que aconteceu? O rio também arrancou e se levou. Então, arrancou a árvore que ele tinha plantado, levou ela junto. Porém, o campesino se aferrou no árbol com tanta força que no amanhecer estava sobre ele. Ou seja, ele se agarrou ali na árvore com tanta força, que ela flutuou e ele desceu por ela, Ele escapou, sobreviveu em cima dessa árvore. Então, aí, galera, nós temos uma narrativa, um conto. O que é o conto? É uma narração breve, oral ou escrita, que se relata na história, tanto real como fictícia. Os contos de transmissão escritos generalmente em prosa. Então, pessoal, o conto é uma narrativa breve, oral ou escrita, As pessoas também podem contar histórias, podem criar histórias reais ou fictícias, Como diz a própria característica do conto. Tanto pode ser real, como pode ser imaginário, fictício, A verdade é que a maioria são fictícias, Tanto é que as pessoas usam a sua imaginação e a sua criatividade. Os contos, eles se dividem em dois tipos, O conto popular e o conto literário, Esse conto popular são os mais trabalhados, Geralmente no ensino fundamental, um pouco no ensino médio. Já os contos literários, eles são trabalhados mais nos finais aí, na terceira série do ensino médio, também em cursos superiores, que são voltados à literatura aí. Então, os contos populares, eles são de autoria anônima ou desconhecida, através de recopilações, ou seja, de copiações, Então, geralmente ninguém sabe o autor, ou ele é anônimo e desconhecido, do conto popular. Já no conto literário, não, eles são conhecidos. Referente à transmissão, os contos populares originalmente são orais, porque suelen existir várias versões, Então, geralmente, eles são orais, porque são várias versões da mesma história, Por exemplo, se você
pegar aí um conto popular, você vai ver que em determinada região ele é contado de forma diferente, né? Já no conto literário, a transmissão é escrita, né, em edição impressa ou digital, né? Geralmente é uma só versão, né? Os personagens do conto popular, né, são os valores inspiram as ações de los personagens, né? Então, seja muito baseado em valores, né, esses personagens. No literário, o autor se inspira em la realidade, né, por lo que ele ser mais complexo e elaborado, tá? Então, é mais complexo e elaborado. Estilo narrativo, né, do conto popular é sencillo, ou seja, tranquilo, com linguagem fácil e estrutura simples, né? Linguagem fácil e estrutura simples. O conto literário, complexo em sua síntese e léxico, né? Estilo personal do autor, ou seja, tem uma estilística aí pessoal do autor que ele que coloca de acordo, né, com o seu, né, com a sua personalidade. A intenção, né, o conto popular ela tem uma intenção didática e moralizante, né, que é didática e moralizante, tem a moral da história. Na literária, né, lúdica, de entretenimento realista. Então, esses são os tipos de conto. Característica do conto, né? Sintetiza o mais possível da narração, na narrativa, tende a limitar-se a uma solação, né? Ou seja, se limita a uma determinada ação. Tem poucos personagens, né? Não tem tantos personagens, tem poucos. Predomina a fantasia do autor, ou seja, a criatividade e a fantasia do autor. Se escreve em prosa, né? Se concentra em um solo aspecto da vida do homem, né? Então ele pega um determinado aspecto da vida do homem ali para concentrar ali a sua narrativa. Elementos do conto, né? Nós temos ali a ação propriamente dita, né? Então todos os personagens eles fazem ação, né? Eles passam por determinada ação. Temos ali uma atmosfera, né, que não podemos confundir com ambiente, tá, pessoal? Ambiente, né, é o espaço, tá? É o local onde está se desenvolvendo ali a trama, né, o enredo, a narrativa. A atmosfera é o clima que tem por trás disso aí, né? Uma determinada atmosfera, um determinado clima ali, mais no campo da emoção que desencadeia, né, uma série de fatos. Nós temos o tema, né, que é o tema central. Los personagens, né, que são as pessoas que participam da história. O assunto a ser desenvolvido, né, também chamado de enredo. E o narrador, né? O narrador é a pessoa que está contando a história, né? Está narrando ali. Partes do conto, nós temos o início, né, que é onde se apresentam os personagens, as pessoas, animais ou coisas. E também menciona ali, geralmente, o lugar onde se sucede a história, né? O espaço ali. Nós temos o desenvolvimento, que é o desenvolvimento, ali é a parte principal. E ali narra os acontecimentos, né? A série de acontecimentos, os personagens, a trama, né? O enredo, né? Tudo ali que se desencadeia, as ações, é contado no desenvolvimento. E nós temos o final, o desenlace, né? Que ali você se explica, né? Como o final da história, né? Geralmente também traz a moral da história nesse final aí, né, no desenlace, que é o desfecho, também chamado, tá? Então, temos um exemplo ali, né? Início era miércoles por la mañana, quando a maestra dijo, era quarta-feira pela manhã, quando a professora disse, saque o caderno, vamos a inventar um cuento. Saquem seu caderno, né, e vamos criar um conto. Francisco mirou seu caderno, estava quedando muito feio, né? Ou seja, Francisco olhou o seu caderno, estava ficando ali um negócio muito feio, tá? Então, um exemplo ali da narrativa breve, tá? Aqui nós temos a nossa atividade prática. Temos aqui, né, um contozinho e algumas perguntas. Vamos analisar. Andrés e sua mascota, que é André e seu mascote, né, ou seu bicho de estimação, como é chamado na língua portuguesa, né? Mascota é bicho de estimação. Andrés queria ter uma mascota. André queria ter um bicho de estimação. Su papá o acompanhou à la tienda de mascotas. Seu pai o acompanhou, né, à loja de bicho de estimação. Andrés primeiro mirou num hamster. Ele deu muita risa. KKKK, né? André primeiro olhou um hamster e fez ele rir, né? Ficou dando gargalhadas ali. Luego viu um perro que ladrou muito forte.
Então logo viu um cachorro, né, que latiu muito forte. Depois viram na peces em um aquário, ou seja, depois viu um peixe, né, no aquário. Vários peixes, na verdade, ele viu, né? Um de los peces lo miró e hizo una burbuja. Um dos peixes, né, olhou para ele e fez uma borbulha. A Andrés le gostou muito esse peixe. André gostou muito desse peixe. Su papá se le comprou de regalo. Seu pai o comprou de presente. Era seu cumpleaños, era seu aniversário, né? Temos aí uma narrativa breve, né? Narrativa curta. Agora vamos às perguntas aqui. A que lugar foi Andrés, né? Podemos ali ver no primeiro parágrafo que Andrés foi o quê? A uma tenda de mascota, né? Uma loja de bicho de estimação, tá? Que queria ter, né? Então, o que ele queria ter? Ele queria ter uma mascota, né? Ele queria ter um bichinho de estimação. Quem o acompanhou, né? Ou seja, quem acompanhou ele para essa loja de bicho de estimação? Su padre, né? Seu pai. Que animais viu Andrés, né? Ou seja, quais os animais que ele viu, que ele visitou, né? Então ele viu o quê? Um hamster, né? Que é o hamster, um perro, que é o cachorro, e viu também os peixes, né? Vários peixes ali. Questão 5. Que animal encontrou divertido? Ou seja, que animal desses era divertido, né? Nós temos ali o hamster, né? Ah, professor, mas ali não diz que o hamster é divertido. Diz que o hamster deu muita risada, gargalhada, né? E o hamster fez o menino, né, fazer gargalhadas. Por que pode se dizer que ele estava divertido, né? Então, isso aqui é uma pergunta de inferência, né, pessoal? Aqui não diz a palavra divertido, mas se o peixe fez ele rir, supõe-se, né, com base na inferência aí, que se o peixe fez ele divertir, é que o animal está divertido, né? Não poderia ser o cachorro, porque o cachorro, ele se assustou. Então, não posso associar o sentimento ali de assustar com se divertir, não tem nada a ver, né? E o peixe também mirou, né? Olhou para ele, ele gostou, mas não fez ele ficar divertido, rindo, né? Então, quem fez ele rir, ali se divertir, foi o hamster, né? Aí a pergunta 6. Que animal o assustou? Né? Então, quem o assustou, né? Aqui também não diz qual foi, dentro do texto não tem assim, o cachorro assustou o menino. Mas diz o quê? Né? Que ele viu um perro, né, que ladrou muito forte. Ou seja, o cachorro latiu muito forte. Então, suponhamos, né, com base na inferência, que aí o cachorro, ao latir muito forte, a pessoa se assuste, né? Então, por isso que a resposta aqui é ele, perro, né? Então, aqui finalizamos esse trabalho aqui de compreensão textual, né? Baseado num conto aqui, numa narrativa bem breve, né? Aqui chegamos ao final de mais uma aula, né, galerinha? Não esqueçam sempre que tiverem a oportunidade acessarem a plataforma Eduque, né? Também aprofundar suas leituras, né, tendo em vista também com base o Enem, né? Principalmente quem se inscreveu para a língua espanhola, nesse tocante, né? Está sempre fazendo contato com vários gêneros textuais da língua espanhola para você ter mais assim, uma aproximação com o vocabulário. Adeus.